nós não estaríamos aqui. Aleluia. Porque o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, só vai aonde Deus está. Aleluia. Você chega aí nesses boate aí, está super lotado. Pessoas bebendo, pessoas xingando, falando palavrão. Você pode procurar um crente lá que ele não está lá. Glória a Jesus. Mas a casa de Deus, Davi disse: você escolheu, aleluia, o melhor lugar para estar aqui. A casa de Deus. Aleluia. Irmãos, hoje eu vou ser bem rápido. Abra sua Bíblia comigo lá em Jeremias, capítulo 17 e no verso 5. O profeta Jeremias. A Bíblia fala que Jeremias foi um dos maiores, foi um dos profetas, um grande homem de Deus. Fala sobre 5 maiores profetas da Bíblia. E Moisés foi um dos maiores profetas, um homem que andou com Deus, conversou com Deus, aleluia, e foi boca de Deus nessa terra, aleluia. Um homem que Deus confiou, depositou confiança nele, aleluia. Também Davi fez muitas coisas erradas, mas Deus tinha uma confiança muito tão grande em Davi, aleluia, e foi o homem chamado segundo o coração de Deus, aleluia. Quem achou da glória a Deus? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, aleluia. Aparta-se o teu coração do Senhor, porque será como a tamangueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morrerá no lugar seco, no deserto, na terra salgada e inabitável. Bem-aventurado o que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se fadiga, nem se deixe de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, aleluia, e perverso, porque, aleluia, conhecerá. Eu, Senhor, enquadrilho o coração, os povos, os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, aleluia, segundo o fruto da sua ação. Só até aqui, aleluia. Pode sentar e dar glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma revelação de Deus para um homem chamado Jeremias. Jeremias era um homem de Deus, irmãos, um homem da confiança de Deus, um homem que falava por Deus, aleluia, glória a Jesus. Mas Deus já estava irado com aquele povo, porque Jeremias entregava o recado de Deus para aquele povo, e o povo, irmãos, continuava fazendo as coisas erradas, continuava no pecado, continuava, irmãos, blasfemando contra o Senhor. Jeremias foi até preso. Jeremias sofreu muitos danos, só foi preso, foi jogado num calabouço. Jeremias passou fome, passou frio, aleluia, por falar a verdade. Porque a verdade, irmãos, não é para todos. Nem todo homem e mulher está preparado para ouvir a verdade.
Porque a verdade, irmãos, ela dói. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela penetra o coração, até a medula das pessoas e até a divisão da alma. A verdade, irmãos, aleluia, não é para ser escondida. E Jeremias, irmãos, era um homem que Deus transmitia para ele a verdade, para ele transmitir para o povo de Israel, e o povo de Israel ignoraram a palavra de Deus, assim como muitos ignoram nos nossos dias de hoje. Aleluia. Se tivesse anunciado um baile funk aqui hoje, a igreja estava superlotada. Mas anunciou o pastor Delci aqui hoje, perdeu o povo. Aleluia. Irmãos, quantas vezes eu já saí na rua aí evangelizando, as pessoas pegavam o folheto, dobravam, amassavam e jogavam na minha cara. Aleluia. Pessoas que não querem viver a verdade, não querem andar na verdade, querem viver na mentira. Verdade. Aleluia. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o diabo é o pai da mentira. Verdade, pai. E o mentiroso é quem? Filho do diabo. E nós sabemos, irmãos, que eu e você que estamos aqui hoje, nós somos filhos de Deus. Glória a Deus, Jesus. É a razão que nós estamos aqui, escolhemos a casa de Deus, porque somos filhos. E Deus se agrada dos filhos da sua casa. Um pai que tem aí 10 filhos, aqui é difícil um pai, os portugueses não gostam de filho. Mas no Brasil tem pai que tem 10, 15, até 18 filhos que eu conheço. E quando os filhos chegam em casa, o que acontece? Mas é a maior alegria do pai. O pai fica se alegra com seus filhos. Aleluia. Ali o pai prepara um banquete para os filhos, porque ele se alegra com os filhos na sua presença. Assim é o Deus que nós servimos. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Você não está em outro lugar a não ser a casa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aonde os crentes se reúnem para manter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com a igreja de Deus. É, Jeová. Porque nós precisamos ter comunhão uns com os outros. A Bíblia diz: amai o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. E nós temos que amar o nosso irmão, temos que amar as nossas irmãs, não com falsidade, mas com amor fraternal. A Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 9, você vai encontrar que nós temos que amar, irmãos, a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo a ti mesmo. Mas o povo não queria não queria. O povo era só violência, é só discórdia. Jeremias sofreu, Jeremias padeceu, mas ele manteve a sua posição de homem de Deus, de servo de Deus, anunciando o evangelho de Deus nessa terra. E esse tipo de homem que Deus está procurando, esse tipo de mulher que Deus está procurando para pregar o evangelho, pregar a verdade. A verdade dói, mas ela tem que ser dita. Aleluia, Jesus. Você dá um corte no seu corpo, você vai lá e passa mercúrio, não vai valer de nada, vai continuar, não dói, não dói, mas também não cura. Mas você vai lá na farmácia e pede um metiolate. Quem conhece metiolate aqui? Glória a Deus. Isso é só no Brasil, mas os portugueses não conhecem isso aqui. Nas farmácias aqui não tem isso. Mas você pega o metiolate e coloca no corte hoje, amanhã já está cicatrizado. Dói que chega a cair lágrima dos olhos. Quando você coloca o metiolate numa ferida, mas a ferida fecha, é curada. Assim é a palavra de Deus, irmãos. A palavra da verdade, ela dói. A mentira serve para atrair o povo para vir para a igreja. A mentira, aleluia, ela enche a igreja.
Mas a verdade, ela leva para o céu. Glória a Deus, Jesus. Porque, irmãos, não adianta a igreja estar superlotada e vivendo no engano, vivendo na mentira. Aleluia, vivendo numa ilusão. Aleluia, como nós vemos, irmãos, em muitos lugares. Mas importa, irmãos, aleluia, é estar na presença de Deus. Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele não veio passando a mão na cabeça de ninguém. Aleluia. Ele disse, irmãos, aleluia, lá no livro de João 8, capítulo 36, ele disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Para que nós sejamos livres, vamos para caminhar para a igreja, para vencer as lutas, as provas, provação, aleluia, aleluia. Nós temos que estar libertos. O liberto, ele vence, irmãos, porque o liberto, ele não anda sozinho. O liberto não anda acompanhado, irmão, de sabedoria, de teoria. Não anda acompanhado, irmãos, aleluia, glória a Jesus, dessas coisas. O liberto, ele anda acompanhado, irmãos, aleluia, da unção do alto, do Espírito Santo. Aleluia, porque Jesus, ele é acompanhado de humildade, de mansidão. Porque a Bíblia diz, Jesus, o próprio Jesus disse para a igreja: aprendei-vos de mim, glória a Deus, que sou manso e humilde de coração, aleluia, e acharei descanso para a tua alma. Não é aprender com o pastor da igreja, não é aprender com o irmão, com a irmã da igreja, aprender de Jesus. Glória a Deus. Porque quando nós aprendemos de Jesus, irmão, no inferno pode nos parar. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho 42 anos de ministério, só atrás do púlpito pregando o evangelho. Eu já passei por muitas lutas, já recebi muitas pedradas, muitos tapinhas nas costas, e depois ser apunhalado depois. Mas aleluia, mas nunca deixei de se levar pelas coisas dessa vida. Sempre, aleluia, eu mantinha minha posição na presença de Deus. Glória a Deus, Jesus. Desses que Deus está procurando. Amém, Jesus. Porque, irmão, não adianta o reino de Deus, irmãos. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Há uma legião de demônio, aleluia, para atrair as pessoas. O demônio não quer o ímpio, não, porque o ímpio já é dele. O demônio quer você que conhece essa palavra. O demônio quer você que um dia levantou a mão e falou com Jesus, prometeu de servir ele até a morte. É esse que o diabo quer. Qualquer um vacilo seu, ele pode te, aleluia, te levar. Por isso Jesus veio trazendo a palavra da verdade. Amém. E foi morto também. Glória a Deus. Jesus, irmãos, ele trouxe salvação, libertação, aleluia, e curas. Não adianta, irmãos, aleluia, porque o crente, irmãos, ele tem que ter essas três almas na mão: cura, libertação, aleluia, e salvação. Não adianta, irmãos, aleluia, porque nós sabemos, irmãos, que quando Jesus estava na terra, ele pregava, ele salvava, ele curava, ele também libertava. Isso tudo é pela fé. Amém. Glória a Deus. Muitas pessoas chegavam e diziam: olha, a tua fé te salvou. Levanta-te e anda. Amém. Glória a Deus. Aquela pessoa levantava e saía seguindo Jesus. Amava Jesus. Aleluia, Jesus. Mas nós sabemos, irmãos, mesmo Jesus pregando a verdade, mesmo Jesus curando, mesmo Jesus libertando, mesmo Jesus, irmãos, aleluia, ficou 3 anos e meio preparando aquele povo, mas no final muitos desviaram. Porque a Bíblia nos fala que quando Jesus deu uma ordem para aquele povo, disse para poder ficar em Jerusalém: não saia de Jerusalém até que seja revestido do poder do alto.
A Bíblia fala, irmãos, que 500 pessoas